talvez você já use agentes de IA e não saiba, né? Porque, por exemplo, o Google Assistente do seu celular é um agente de IA que quando você fala, ele interpreta aquilo que você falou e vai lá e se conecta com algum produto Google, né? Com um buscador ou com algum outro produto. Tem um outro agente de IA que eu vou trazer aqui, que muitos de vocês têm em casa, que é Alexa. Essa mesmo. Alexa... Não tenho nenhuma resposta para isso. Ok, eu já vou fazer uma pergunta. Alexa, ela é um agente de IA. Traduzido de litleteens.com. Denise Miracle era agente Alexa, de passagem. parar. Vamos dar um tempinho, deixa eu terminar de falar aqui. Eu estou te explicando como é que tu funciona. A Alexa, ela é um agente de IA. Como é que funciona a Alexa? A gente fala com ela usa a nossa fala como instrução para uma IA que está lá num servidor da Amazon. Esse servidor se conecta com dados e com outros sistemas e nos traz uma resposta. Isso tudo acontece como uma conversa com a Alexa. Então, por exemplo, se eu perguntar, Alexa, qual a previsão do tempo para hoje? A temperatura é de 29 graus Celsius em Porto Alegre com tempo predominantemente ensolarado. A previsão para hoje se manterá a mesma com máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Você também gostaria de saber a umidade atual? Sim. Atualmente, a umidade é de 49%. Então, o que aconteceu? O que esse agente de IA fez? Né? Ele pegou a minha fala, para essa fala virar uma instrução, ela tem que virar tipo um texto. Esse texto vai para um modelo de linguagem que interpreta isso e entende assim, a pergunta, essa instrução tem a ver com previsão do tempo. E esse aparelho está localizado em Porto Alegre. Então, ele foi lá e consultou um sistema de previsão do tempo, que tem um dado específico e atualizado sobre a previsão do tempo, entendeu aquele dado, transformou isso em uma fala, sintetizou e falou comigo. Isso nesse processo, nesse tempo. Então, esse agente está programado para fazer isso automaticamente. E isso pode ser replicado de outras formas também. Ou seja, eu conversei com os dados aqui, eu conversei com a previsão do tempo, tá? Através da voz da Alexa, que me trouxe isso como resultado. Ou seja, a forma do resultado é a fala dela, tá? Que é a instrução sintetizada em voz para mim de volta. Só que, claro, a inteligência artificial da Alexa, perto do ChatGPT, ela é bastante rudimentar até. Ela é bem inferior, tá? Só que o que acontece? Hoje a gente consegue conectar inteligência artificial do nível do ChatGPT, tá, com outros sistemas. E aí a gente tem assim, dados, por exemplo, que segundo a Y Combinator, que é uma aceleradora de startups, a maior aceleradora de startups do mundo, né, os agentes de IA verticais eles têm potencial para superar o SaaS, porque é possível fazer muita coisa. Né? O céu é o limite, quando a gente consegue conectar e quando todos esses LLMs, né, OpenAI, Anthropic e todas essas plataformas conseguem se conectar com outros sistemas, eu consigo, por exemplo, falar com o meu calendário, com o meu Google Calendar. Eu consigo falar e dar instruções para enviar e-mail por voz. Né? A gente na Smart IA desenvolveu, por exemplo, um aplicativo, uma aplicação que é um agente de IA, onde um repórter manda um áudio de WhatsApp contando um fato no WhatsApp. E quando ele dá a instrução escrever notícia, o site de notícia dele escreve a notícia automaticamente. Pega tudo que ele narrou e transforma numa notícia escrita. Né? Ou seja, a gente fez com que o WhatsApp fosse o caminho, né, a entrada de dado através da fala, que é processada por um LLM, que transforma isso depois num texto que é publicado num site. Então, é como se ele pudesse conversar pelo WhatsApp para publicar notícias, tá? E aí, essa é uma solução específica. E muitas vezes tem uma necessidade de ser customizada, porque o jeito que um jornalista publica a notícia num portal é diferente, às vezes, de outro, né? Então, a gente desenvolveu isso especificamente para publishers da Allwrite, que é uma startup da qual eu sou sócio também,
né? Então a gente desenvolveu isso para oferecer para os veículos lá que são parceiros da Allright, né? E é exclusivo, né, para parceiros da Allright, que podem comprar esse agente de IA através do seu e ter ele instalado dentro do seu próprio número de WhatsApp e se conectando com o seu site. Só que aí precisa ter, obviamente, uma customização, porque cada veículo tem a sua característica, né? E assim, e aí a gente vê assim que todos esses itens mais buscados no Google, né? Que é a IA que resume PDF, IA que resume vídeos, elas também podem se tornar soluções de IA customizadas e personalizadas para alguns desafios específicos, como por exemplo, a IA que resume PDFs pode ser um agente de resumo de contratos para um escritório de advocacia ou para uma empresa ter lá, ou para o atendimento de uma empresa, saber exatamente o que o cliente contratou quando ele está lá conversando com um atendimento. Né? E aí como é que a gente faria isso? Assim? Por exemplo, esse resumidor de PDFs, a gente teria que fazer uma conexão de um sistema de OCR, ou seja, de leitura de texto, que tem aí algumas plataformas que fazem isso, né, conseguem ler o texto, né, uma análise de LLM, como OpenAI e Hugging Face, entre outras, um armazenamento de arquivos, que pode ser um banco de dados ou até um Google Drive, e a gente conectaria tudo isso, ou seja, toda vez que um arquivo cai lá numa pasta do Google Drive, ele é resumido e vai lá para o atendimento ao cliente saber exatamente o que aquele cliente contratou, por quanto tempo, né? Ou ele pode ir para algum outro ambiente e ter um outro resultado, né? Isso varia de empresa para empresa, né? Alguns desafios são bastante semelhantes nas empresas, mas outros são bem específicos. Então, os agentes de IA, eles têm um potencial muito grande, porque é dentro dessa especificidade que o céu é o limite, né? Porque você pode fazer um agente específico para cada empresa. Então, a IA que resume vídeos, por exemplo, eu preciso ter vídeos resumidos, pode ser, sei lá, uma empresa que faz entrevistas remotas com candidatos e precisa ter os vídeos resumidos para saber exatamente como o candidato se portou na entrevista. Então você tem que ter uma ferramenta de transcrição de vídeos, né? E aí tem ferramentas desde a AWS, como o Whisper API, né? Uma análise semântica via LLM e uma integração, daqui a pouco, com o YouTube API ou uma própria pasta no Drive, lá onde você joga os vídeos, ele vai lá e interpreta, consegue puxar esses vídeos e ler esses vídeos automaticamente e te entrega um resultado de resumo de como é que foi a entrevista, né? Ou seja, aquela análise que você precisa da entrevista do candidato. Ou seja, é um uso bem específico, mas que para algumas empresas é fundamental para economizar tempo, né? IA que faz música, cria imagens de graça também. Para imagens de graça, você pode conectar modelos que geram imagens como o Midjourney, Stable Diffusion, o DALL-E, né, com uma base de dados, e aí pode ter uma integração, sei lá, com uma interface do Canva, por exemplo, né? Eu quero que quero criar imagens conforme a gente precise lá, mas a imagem tem que vir sempre com algum título que precisa ser sobreimpresso na imagem. Então ele tem que passar, além de criar a imagem, tem que passar por um editor de gráfico que vai sobreimprimir o texto na imagem para me entregar o texto depois, por exemplo, para criar posts de Instagram automaticamente, né? Então é possível fazer isso. É possível automatizar, por exemplo, a publicação do Instagram conectando plataformas. Você pega lá mais uma vez, uma entrada de texto, que pode ser um chat ou um WhatsApp, que cada vez que você manda um texto, ele manda para um LLM, que vai interpretar isso, vai criar uma imagem, que depois de criar a imagem vai mandar para o Canva, que vai pegar parte do que você escreveu, vai criar um título, vai sobreimprimir na imagem e vai te entregar isso depois numa pasta, num Drive, ou em algum banco de dados, em alguma pasta de algum banco de dados que você tenha. Então, ou seja,
Entende que o agente de IA ele é uma conexão de várias plataformas que a gente tem que primeiro entender o problema para depois construir através do conhecimento do que é possível fazer com todos esses sistemas, com todas essas plataformas, né? Então, todas essas buscas que a gente viu, IA que humaniza textos, IA que faz mapa mental, IA que cria slides e entre outras coisas, né? No fundo, o que a gente está dizendo? Eu preciso que a IA, eu preciso ter formas de dar instruções, às vezes manuais ou automáticas, para a inteligência artificial fazer algo e me entregar um resultado específico em algum lugar ou de alguma forma, né? E às vezes sei lá, problemas que as empresas possam ter, por exemplo, eu preciso, coisas que a gente pensou, já pensou, por exemplo, o comercial que precisa preencher um CRM. Às vezes é muito chato preencher um CRM, né? Nome, CNPJ, endereço, telefone e tal. Como é que eu poderia fazer isso, né? Daqui a pouco, assim como eu faço com a Alexa, que eu falo as coisas para a Alexa e ela guarda em algum lugar, né? A gente pode ter daqui a pouco uma Alexa que preenche o CRM pra gente, né? Eu vou dizendo as coisas, o cliente tem o CNPJ tal, o nome da empresa é esse, o endereço é esse, o telefone é esse, ele está interessado em tal e tal produto, ele pega toda essa informação e coloca, joga dentro do cadastro, cria o cadastro desse cliente e joga dentro do CRM. Então, um CRM atuado por voz, preenchido por voz, é algo que simplesmente está caindo de maduro. Qual é o desafio? Claro que o pessoal que tem CRM, CRMs que já estão prontos, eles podem entregar isso como uma funcionalidade extra, né? Mas tem empresas que têm CRMs muito específicos, né? E aí que precisam de um sistema específico para preencher esse CRM, né? Tanto é que, se a gente for pensar e olhar para esses números, né, tem estudos que indicam que o mercado de agentes de IA verticais pode movimentar mais de $1 trilhão até 2030. Então, isso daqui a 5 anos, né? $1 trilhão. Então, é muito dinheiro, é um negócio que realmente, assim, eu quero 0,01% desse 1 trilhão. Já vai ser ótimo, né? Porque é realmente um mercado em grande expansão, assim, né? E a gente vê assim, e em outras lives aqui, que se vocês olharem as lives anteriores, né, ou quem vem nos acompanhando vai lembrar, a gente já falou aqui, trouxe exemplos de empresas que já estão lá fazendo publicidade, né, dizendo assim, pare de contratar humanos, contrate um vendedor de inteligência artificial, né. Eu acho bastante polêmico, né, chama atenção, mas acho polêmico. A gente até fez alguns posts no nosso Instagram, que eu posso trazer aqui. Esse aqui, ó. Colega de trabalho, mas vou te contar um segredo. Eu sou mais do que um colega. Sou aquele copiloto que está sempre ao seu lado, pronto para encarar as tarefas mais difíceis. Pensa em mim como o seu dublê. Sabe aquelas cenas nos filmes em que alguém se joga de um penhasco? Pois é, eu faço isso por você. Só que, no meu caso, eu mergulho em toneladas de dados, contratos, relatórios, planilhas e trago à tona só o que realmente importa. Precisa organizar informações, tomar decisões rápidas ou impressionar nos resultados? É comigo mesmo. Então a gente trouxe aqui uma visão, né, dos agentes como colegas de trabalho, né? E alguns a gente até adotou esse discurso mais polêmico, assim, de dizer que é o novo diretor comercial. Muito prazer. Eu sou seu novo agente de IA, o diretor financeiro que nunca descansa. Não aceito desperdícios e trabalho 24 horas por dia para reduzir custos, otimizar processos e multiplicar a eficiência da sua equipe. Esses avatares a gente fez através de imagens estáticas, assim, então dá para perceber, claro, que são fotos animadas, assim, né? Mas é legal que Estamos em a 2025. gente conseguiu fazer O mundo um resultado mudou bem e os interessante, negócios assim. também. As empresas que ainda não adotaram agentes como eu, agora, estão enfrentando um desafio perigoso. Enquanto seus concorrentes automatizam, crescem e conquistam, você corre o risco de ficar para trás. Esse é um recado bem importante. Porque, sim, eu não gosto de adotar muito esse discurso alarmista,
Mas realmente, quando a gente pensa assim que, por exemplo, na área da saúde, tem empresas já utilizando IA para fazer diagnóstico, para fazer automação de atendimento, né? Podendo atender pessoas com mais rapidez, com mais fidelidade na hora de dar resultados, dados, agendamentos, conectando, né, o chatbot com o calendário, com a agenda, conectando o chatbot com a tabela de preços, podendo ser rápido e eficiente ali. Sim, quem não estiver usando isso vai ficar para trás, né? Também na área de serviços financeiros, né, detecção de fraude, atendimento cliente 24 horas, né, análise preditiva de crédito também se usa agentes de IA para isso. Então, quem não usar isso certamente vai ficar para trás. Já tem, principalmente na área financeira, já está bem disseminado isso, né. Suporte ao cliente nem se fala, né. Poder fazer resposta. Na última live do ano que eu mostrei, né, o nosso agente falando ali sobre como ele se vende, né? Na área da educação, poder fazer um ensino mais personalizado, ter tutoriais virtuais, análise de desempenho também. Então, hoje, tu consegue personalizar o ensino de uma forma impressionante, porque você coloca toda a base de conhecimento num agente de IA e o aluno conversa com aquele agente de IA pedindo informações, propondo, solicitando uma forma cada vez mais personalizada de aprendizado, testando conhecimento de forma personalizada também, né? Na área de marketing e vendas é uma das áreas que mais utiliza hoje agentes de IA, né? Então, para segmentação, personalização de campanha, geração de leads, né? Automação nessa qualificação de leads, é super utilizado também. Então, sim, quem não usar vai ficar para trás, né? Então, esse discurso ele é alarmista, mas também ele é muito verdadeiro, tá?